Olá, mulheres! Hoje nós vamos falar sobre o tema do momento. Todo mundo está falando de Olimpíadas, de jogos, então nós vamos falar sobre isso também. E nós vamos falar quando foi que as mulheres começaram a aparecer nas Olimpíadas. Porque elas sempre estiveram lá? Não. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Então, se você quer saber um pouco mais sobre as Olimpíadas, fica comigo até o final, porque tem tudo a ver com que a gente, com as nossas batalhas diárias, com os lugares que a gente está conquistando ao longo de tanto tempo, que hoje nós temos muitos direitos e muitas vezes a gente não se dá conta da sorte, das oportunidades que nós temos hoje. Então fica comigo até o final para você saber por que você tem que aprender a aproveitar muito mais os direitos que você hoje tem. Seja muito bem-vinda ao canal Muda de Vida Mulher, para você, mulher, mudar de vida, para você ser dona da sua vida, dona da sua história, dona do seu negócio, da sua casa, do que você quiser. Ser verdadeiramente protagonista da sua vida, capitã da sua alma. Eu sou Denise, sou mentora de mulheres, idealizadora desse canal. E se você ainda não está seguindo a gente, clica aí, segue a gente, compartilha com outras mulheres que precisam saber mais sobre si mesmo, que querem desenvolver um negócio, que querem se desenvolver, que querem ascender na carreira. E a gente aqui fala de tudo isso, né? Todos esses assuntos que as mulheres se interessam. Aliás, se você tiver alguma dica de assunto, escreve aqui para mim que eu vou amar saber. E quem sabe vai ser pauta da nossa próxima conversa. Então vamos deixar de tanta conversa e vamos ao que interessa. Gente, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, se vocês sabiam que as Olimpíadas elas existem desde 776 a.C. Começou lá 776 a.C., ou seja, 2.700 anos atrás. Muito tempo, hein, gente? Pensa aí como esse negócio é antigo. Toda essa história, toda a importância dos jogos na nossa sociedade, na nossa e até hoje na nossa vida. A importância da atividade física, da disciplina, como impacta na nossa vida de forma geral. E começou lá atrás, na Grécia Antiga, 776 a.C., e até 393 depois de Cristo, gente, ou seja, foram 12 séculos. Na Grécia Antiga, gente, tinha discriminação de gênero. Só os homens gregos livres poderiam participar, e a maioria dos atletas olímpicos naquela época eram soldados. Gente, as mulheres, elas sequer podiam assistir ao evento. Elas não podiam nem ir lá. Imagine competir. Imagine só competir. Agora, a proibição, gente, não foi suficiente para impedir que alguma mulher, né, algumas mulheres conquistassem a vitória nos Jogos Olímpicos, não. Teve uma mulher que ela, na corrida de carruagem, ela não violou nenhuma regra, porque nas corridas de carruagem, qualquer pessoa podia ter carruagem. Quem ganhava não era o cavaleiro, era o proprietário da carruagem. E aí qualquer pessoa podia ter uma carruagem. Então teve uma moça chamada Kiniska, ou Cainisca, Sinisca, filha de um rei espartano, Grécia Antiga, aproveitou dessa lacuna e deu a melhor carruagem dela para que um cavaleiro disputasse e conquistasse a prova. Olha só o que ela fez, gente. E ela foi consagrada campeã. E aqui, gente, já entra a nossa sabedoria, a sabedoria da mulher. Nós temos essa sabedoria, todas nós mulheres, nós temos essa beleza, que chamam de sexto sentido, chame do que você quiser, mas nós temos. Por isso que fala, né, quando a mulher tem os bebês, os homens ficam enlouquecidos, porque eles não conseguem entender os bebês, porque os bebês não falam. A mulher olha para o menino, ele tá com fome, ele quer colo, ele tá com... Como é que a gente sabe disso, gente? É uma sabedoria que a gente tem. E nós precisamos. Ai, gente, tá vendo ali, ó? Tem Maria ali, ó. Sabedoria, ó. Sabedoria da mulher. A mulher tá sempre ali atrás.
Não tem esse ditado que diz que atrás de cada homem forte tem uma mulher grande por trás, né? E é verdade, muito verdade. Então a gente precisa usar essa sabedoria, conhecer essa sabedoria. Denise, como é que eu faço para conhecer, para ter essa sabedoria, né? Primeira coisa que a gente precisa silenciar. Porque o nosso mundo, o mundo que a gente vive, ele é muito barulhento. Todos esses barulhos, a televisão, o rádio, a gente está sempre nesse turbilhão. Isso é muito ruim. Por isso que é importante, sempre eu falo, né? A gente ter essa oração, esse momento no começo da manhã, logo que a gente acorda. Porque o nosso corpo ainda está em silêncio. Então, você tirar aquele momentinho para se conectar ali com Deus, aí você está se conectando ali com essa sabedoria, com esse sexto sentido, né? Mas vamos voltar aqui para as nossas Olimpíadas. E aí, gente, as mulheres não tinham direito, você não podia nem assistir, que dirá de participar. E quando foi que começou a participar? Gente, a gente só começou a participar, primeira vez que a gente participou, tinham 13 modalidades, foi em 1900, tinham 13 modalidades, as mulheres conseguiram participar em 2 modalidades, já foi em Paris, em 1900, foi um marco ali. As atletas tinham permissão para participar de jogos de golfe e de tênis. Gente, por que antes eles diziam que as mulheres não podiam participar? Eles diziam que as mulheres não podiam participar, por quê? Porque a mulher era feita para quê? Para procriar. E aquilo, se ela fosse, né, usar o corpo dela para aquilo ali, podia atrapalhar nas funções dela. Então, por isso, as mulheres não poderiam participar. Gente, aí eu abro aqui, eu paro e pergunto, né? Será que era isso mesmo? Será que eles realmente não sabiam? Ou será que eles já tinham medo da competição? Porque até hoje eu penso muito sobre isso. Que todas essas limitações, todas essas barreiras que foram colocadas para a gente, será que era o medo da competição? Será que era insegurança? Ou será que eles realmente achavam que a gente era o sexo frágil? Né? Deixei para vocês, o que vocês acham? Então, gente, Paris já foi um marco. Vocês veem que hoje, por que hoje está se falando tanto dessas Olimpíadas em Paris de novo, né? Porque e aí, gente, tem um marco aqui muito interessante, né? A primeira vez que as mulheres participaram foi em Paris, participaram de 2 modalidades. A primeira vez que tinha mulheres em todas as modalidades, de todos os esportes, foi em Londres, em 2012. É isso mesmo? Deixa eu só conferir a data aqui, para não ter certeza que eu não estou falando besteira. Inclusive, eu estava lá, é isso mesmo, em 2012. Foi a primeira vez, gente, de 1900 para 2012. A gente só conseguiu ter mulheres em todas as modalidades em 2012. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção do tanto que nós crescemos, do tanto que nós batalhamos para estar lá? E, Denise, por que você está falando sobre isso? Gente, para que a gente abra os olhos das oportunidades que hoje nós temos. Das oportunidades que hoje nós temos e muitas vezes a gente está deixando passar batido. A gente não está aproveitando como a gente deveria porque a gente já tomou como garantido. Essa nova geração que está nascendo agora, eles não sabem o tanto que a gente andou para chegar até aqui. Para ter esses direitos que hoje nós temos. Então, nós temos que, primeiro, aproveitar essas oportunidades, tomar posse do que é nosso, de sabermos que nós, sim, somos tão capazes quanto os homens. Talvez a gente não tenha a mesma força, porque o nosso corpo, gente, e aqui eu quero enfatizar isso, porque eu acho muito importante. Biologicamente, homem e mulher é diferente, nós somos diferentes. Né? O corpo da mulher e do homem é diferente. Eu não posso nunca dizer que eu tenho a mesma força, por exemplo, de um homem. Né? Pode ser que tenha alguma mulher, porque ela treinou, porque ela tomou não sei o quê, porque ela, né, ela cresça e ali ela vai... Gente, mas um homem e uma mulher, o corpo, biologicamente, é diferente. E por que eu estou falando isso? Porque eu acho que nós precisamos entender, aí tá a beleza. Nós precisamos entender que nós somos diferentes, que a gente se complementa, mas eu preciso entender qual é a minha força. E a força da mulher definitivamente não está aqui no braço. A nossa força está aqui, está no nosso coração. E nós precisamos ter essa sabedoria e usar essa sabedoria. A gente precisa entender isso. A gente precisa ensinar isso aos nossos filhos. Porque, gente, uma coisa que eu temo muito é esse negócio de muita televisão, muito vídeo, muita coisa, vai cada vez mais, está diminuindo o cérebro das nossas crianças.
e todo esse barulho, sabe? Todo esse ruído, todo. Então nós precisamos ensinar nossas crianças isso, que sim, nós somos diferentes, que sim, nós somos, os dois são belos, mas que nós temos habilidade diferente, forças diferentes, para coisas diferentes. Mas não por isso nós somos menores ou menos capazes. Entende? Mas nós mulheres a gente precisa aprender a usar essa nossa habilidade, essa nossa preciosa habilidade, essa nossa grande habilidade, que é o quê? De ser mulher, de ter esse sexto sentido. E a gente precisa usar isso diariamente. Diariamente. É muito valioso isso que a gente tem e a gente está deixando passar como se não fosse nada. Todos esses direitos que a gente conquistou, que a gente hoje toma por garantido, a gente está deixando passar como se não fosse nada. E nós precisamos tomar posse disso, dar valor a isso, mas também assumir o nosso lugar, que é onde? Que é onde eu quiser. É onde você quiser, onde você achar, né, que é aqui que eu vou florir, que você vá lá e que você faça e aconteça, que ajude muitas pessoas, mas que ao mesmo tempo você também se ajude. Você também esteja dando ali o seu melhor. Então, gente, por isso que tá sendo um marco essas Olimpíadas de novo em Paris, né? Porque foi a primeira vez que teve mulher, foi em Paris. E 2012 foi a primeira vez em Londres, foi a primeira vez que teve mulher em todos os esportes. E agora em Paris, gente, é a primeira vez de novo que se iguala o número de atletas. Gente, isso é um grande marco. Por que eu tô falando isso, gente? Porque foi de 1900 e só agora, esse ano, foi que a gente igualou o mesmo número de homens e mulheres. E eu falo isso para que a gente traga isso para as outras áreas também. Por que a gente não tem? E aí continua um buraco muito grande, a parte técnica ainda está muito longe. Enquanto a gente igualou o número de atletas, eu não posso falar o mesmo na parte técnica. A parte técnica é massivamente, quanto maior os carros, mais homens nós temos lá. E por que será? Será que nós não temos habilidades para estarmos lá sendo técnica também? Claro que temos, gente. É claro que temos. Aliás, a gente sabe que nessa parte estratégica, as mulheres são até melhores do que os homens, porque as mulheres têm um olhar que muitas vezes os homens não conseguem ter. Que está onde? Nessa sabedoria, nesse sexto sentido. Naquilo que a gente está atirando sem nem ver direito, porque a gente tem essa habilidade de ver. Né? O homem ele é muito objetivo ali, e a mulher não, a mulher ela consegue ter aquele olhar amplo. E é assim desde quando, Denise? Desde aquelas cavernas, gente. O homem da caverna é desse jeito. O homem tinha que olhar assim, porque ele tinha que se defender, né? Ali dos animais grandes, enfim. E a mulher, ela ficava sempre mais perto ali de onde ela estava, da caverna, mas ela já estava ali, ela ficava colhendo os frutos, as plantas, as raízes, enfim, por perto, mas ela tinha todo aquele olhar ali dos animais ali menores, dos possíveis predadores ali. E ela tinha que se defender ali também. Então, desde todo o tempo é assim. Então, por isso que a gente consegue ver o negócio, por isso que a gente consegue dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo. Não é à toa. Gente, esse negócio da bolsa, quem é que tem a bolsa, né? Cadê a sua bolsa? Minha bolsa tá bem aqui, a minha bolsa de todo dia, né? Gente, a mulher já carregava um saco com ela. Pra quê? Pra pegar os negocinhos dela. Ela vinha catando ali as sementinhas, frutinhas, não sei o que, ali enfiando no saco. Por isso que toda mulher é doida por um saco. Pega uma criança pequena e deu uma bolsa para ela que ela fica morta de feliz. Ela não sabe para que é ainda, mas ela fica morta de feliz. E nada disso é à toa. E a gente precisa entender de onde é que vem, por que nós somos assim. Para quê? Para a gente aprender a fazer uso do que a gente é, do que a gente tem, do que a gente conquistou, do que pessoas deram a vida, mulheres deram a vida para conquistar esses direitos que hoje a gente toma por garantido e não aproveitando. Como assim não aproveitando, Denise? Uai, se a gente tem esse tanto de técnico aí que só é homem, cadê as mulheres que não estão lá? É porque não são capazes? Não, nós somos capazes. Mas muitas vezes a gente não se coloca. Muitas vezes tem mulher ali, uma puxando o tapete da outra para não deixar a outra aí, não sei o que, aí uma vai lá e toma um lugar, né? Porque enquanto elas estão ali discutindo se é boa, se não é, se consegue, se não consegue, um já passou a perna, já está lá em cima. E aí, gente, gradualmente a gente foi aumentando, né, o número de mulheres nos jogos, e é o que tem acontecido na nossa vida como um todo, em todas as outras áreas, na política, mas é tudo ainda muito tímido,
sabe? É muito tímido e a gente precisa se colocar. Se você se sente chamado a ser técnica de algum time, vá lá e se coloque. Começa com um time aí perto da sua casa, um time, sei lá, que você já participou, né? Se coloque, porque você é tão capaz quanto qualquer outra pessoa. Mas a gente precisa se colocar, a gente precisa se ver como uma opção, porque é isso que acontece. As mulheres muitas vezes não se veem com a posição. As mulheres muitas vezes elas sabem que são capazes de estar ali na chefia, mas elas não querem porque elas sabem tudo o que está atrelado àquela determinada posição. E muitas vezes, muita politicagem, muita coisa, mas a gente precisa aprender que, entender que você pode se colocar lá e de repente você, justamente você, vai ser o divisor de águas. Você vai mudar o que está acontecendo ali muitas vezes há séculos. Mas você entende que você na chefia, você pode ser o ponto de mudança? Começar essa mudança que é tão necessária? E que quem sabe lá na frente, sua filha, sua neta, vai justamente usufruir desses direitos que hoje você pode estar ali mudando, que hoje você pode estar ali reclamando aquele posto. E muitas vezes a gente não faz, a gente fica ali com medo, com receio, por. Eu já tenho muitas demandas. E mulheres, olha só, com responsabilidade, com maiores responsabilidades, vem maiores recompensas também. Então não tenham medo de pegar a responsabilidade. Porque junto com mais responsabilidade vem mais dinheiro. Se eu tenho um negócio, se eu me dedico ao meu negócio, se eu organizo o meu negócio vai andar cada vez mais, eu vou lucrar cada vez mais, e eu vou poder delegar pontos que eu acho que pode ser delegado. Não delargar, tá, gente? Delegar. Mas eu vou entregar, e com isso a tendência é que eu consiga ali me sair de determinados pontos que talvez me exija mais tempo, que talvez eu possa focar em pontos mais importantes do meu negócio ou do trabalho que você exerça. Se você está na posição maior, você tem essa flexibilidade. E eu sempre repito isso, não quer dizer que você vai trabalhar menos, mas quer dizer que você pode escolher seus horários, talvez. Entende? Você pode trabalhar com mais inteligência, concentrar mais ali o seu trabalho, produzir mais, às vezes trabalhando um pouco menos. Porque eu não gosto dessa história que eu vejo as pessoas falando, eu quero, né, essa história, eu quero trabalhar, eu quero ganhar sem trabalhar. Gente, isso não existe. A pessoa pode até ter chegado a um ponto ali que ela faça muito dinheiro, que ela tem uma empresa muito sólida, que está andando ali sozinha, mas ela teve que trabalhar muito, e ela com certeza criou um conselho, que esse conselho está olhando. Mas a gente tem que estar sempre acompanhando. Não existe negócio de fechar os olhos, eu fechei os olhos e entreguei. Já vi muitas mulheres falando assim, que burrice, entreguei a minha vida, a minha alma, o meu dinheiro, não sei o quê, pro meu marido. E ele... Mas você não deveria ter feito isso. A gente não pode fazer isso com ninguém. A gente tem que estar acompanhando o que está acontecendo. Por isso que é importante a gente entender, sim, sobre finanças, a gente entender, sim, sobre investimentos. É uma coisa até que eu tenho estudado muito mais recentemente sobre dinheiro, sobre investimentos. Todo mundo precisa entender disso. E é bom até para que você consiga ensinar as crianças. Ensinar a sua filha, seu filho. Para que ele venha desde pequenininho, entendendo que a gente precisa aprender a administrar. É porque eu nunca tive educação financeira. Excelente, está no momento, está no tempo certo de você começar a estudar sobre isso. Mas eu já tenho 60 anos. E daí? Você pode ter 70 anos, 80 anos, você pode começar a estudar hoje. Se você tem um cérebro, está lúcido, consegue ler, consegue assistir vídeo, o tempo certo é hoje. Você pode começar hoje a aprender para você, você vai deixar frutos para sua família e você pode estar ensinando também outras pessoas, crianças e tudo. E, gente, eu sempre falo isso, que quando eu mudo, o meu mundo muda. Aliás, eu acredito muito nisso. Né? A minha missão ela é muito atrelada a isso. Eu acredito nisso, que quando eu mudo o mundo de uma pessoa, de uma mulher, quando eu consigo fazer com que aquela mulher se veja como capaz, se veja como uma mulher que tenha muito potencial, que ela possa, né, ganhar muito, fazer muito dinheiro, que ela possa ter uma vida melhor, dar uma vida melhor para os filhos dela, não tem como o mundo dela não mudar. Quando eu mudo, o meu mundo muda. As pessoas ao meu redor mudam, porque quando elas começam a ver a minha mudança, quando elas começam a ver, quando é que a pessoa vai
Se respeitar. Se você começar um negócio hoje, se você estiver em casa, talvez teus pais, dependendo de quem seja, vão ficar desacreditando, esse negócio não dá certo não. Mas quando é que as pessoas vão começar a olhar para você do outro lado? Talvez seu marido. Quando você começar a fazer muito dinheiro. Quando o seu negócio começar a crescer, aí as pessoas vão te olhar de outro jeito. Elas vão te olhar com outro olhar. Quando você começa de fato ter resultado. Quando você começa de fato progredir. Porque às vezes a gente está trabalhando e não tem frutos. A árvore, quando você planta uma mudinha ali pequenininha, você tem que proteger essa árvore. Se você pisar em cima dela, você mata ela, por exemplo. Você tem que estar aguando, adubando, às vezes não pode deixar no sol, ou tem que botar no sol, enfim, dependendo do caso. E ali as raizinhas estão nascendo, e às vezes passa anos, até que um dia ela começa a dar frutos. E aí muitas vezes a pessoa olha ali, não parece que não tem nada acontecendo, mas tá acontecendo. Só que as pessoas só veem quando começa a dar frutos. Muitas vezes a gente vê esses cantores famosos e aí de repente, pá, a menina despontou lá, acho que a Marília Mendonça começou a aparecer, a fazer shows grandes quando ela tinha acho que 16, 17 anos. E só que ela começou com 16, 17 anos, não, gente. Ela tinha acho que 10 anos de idade. Ela começou a escrever música, né? Ela precisava, ela tinha uma situação difícil lá, precisava ajudar em casa e tal, queria ter dinheiro e começou a escrever as musiquinhas dela. Ela sabia que tinha um lado musical dela, começou a mandar as músicas, e eu ouvi o empresário dela falando que quando chegou nela, quando viu a Marília, ele pensou, caraca, ela tem tudo que precisa para chegar lá. Só que eu preciso proteger essa menina, porque ela é uma menina. Ela não tem estrutura para aguentar o que é. E aí, quando ela estava ali com 16, 17 anos, que ela conversou de novo com ele, pediu de novo. E aí foi que ela estourou. Só que ela já estava trabalhando há muito tempo. Entende? Porque muitas vezes a gente quer esse resultado rápido. Eu vejo muita gente desistindo porque a pessoa quer resultado rápido. Só que não existe, né? Que as pessoas querem a pílula mágica. Não existe a pílula mágica. Existe o quê? Suor e trabalho por trás. Até que um dia começa a dar resultados. E esses artistas é exatamente isso que acontece. E nas Olimpíadas, gente, também foi isso que aconteceu. A gente ralou muito, né? Teve essa princesa que foi Sírinca, que foi muito esperta, que deu a carruagem e alguém venceu para ela e ali começou, que ela fez o primeiro gol para a gente. E hoje nós temos todos esses direitos e muitas vezes a gente não está fazendo uso. Ou a gente está tomando por garantido, assim, qualquer pessoa pode, não sei o quê. Só que alguém lutou muito para a gente, para que a gente tivesse esse direito. Então, que a gente continue abrindo esse caminho e fazendo uso disso. E dizendo, sim, eu sou capaz, tanto quanto qualquer homem. Sim, minha filha, você também é capaz, tanto quanto qualquer homem. Ensinando os nossos filhos, olha, você precisa respeitar, porque sim, né? Menina é tão capaz quanto menino. A gente precisa começar a quebrar, né, certas coisas que a gente vê, que a gente sabe que está errado, mas que a gente escutou a vida inteira, aquela crença limitante. Gente, quer ver uma coisa que aconteceu recentemente comigo? Eu não lembro o que eu estava conversando com meu filho hoje tem 7 anos, né? Porque ele tinha 6 ainda, mas foi já esse ano. Eu não sei porquê, alguma coisa aconteceu, ele falou, mãe, menino não chora, né, mãe? Eu olhei para ele, claro que chora, claro que chora. E eu fiquei pensando, onde foi que ele ouviu que menino não chora? Porque eles já contaram isso para ele. Isso tá certo? Não tá muito errado, gente. O homem também pode chorar, deve chorar. Não tem por que ficar. Por isso que esses homens que não choram são esses que vão lá e que matam, que se matam muitas vezes, porque estão guardando, sufocando ali. Então a gente precisa aprender a ouvir, a quebrar essas falas, né? Essas falas que muitas vezes é comum para a gente, é normal porque a gente ouviu a vida inteira. E é muito comum, é muito certo para a gente, só que tá errado. E o que tá errado, gente. A gente precisa aprender com o nosso sexto sentido, né? A escutar a escutar esse sexto sentido da gente entender, não, isso aqui, apesar de eu ter crescido, ter ouvido isso a vida inteira, mas isso aqui não é certo, não, isso está errado. Então eu preciso ensinar para o meu filho o que é certo. E eu preciso também agir de forma certa, agir pelo que eu acredito. Entende? Não simplesmente ficar aceitando que é isso porque é isso e acabou-se, não, de jeito nenhum. Até hoje, a parte técnica das Olimpíadas ainda está muito longe de se igualar, mas a gente já tem uma grande vitória, que nessas Olimpíadas agora é a primeira vez que nós temos o mesmo número de atletas, mais uma vez. Temos muitas brasileiras aí, né?
A Raíssa Leal, a Fadinha, é uma grande promessa aí nos Jogos Olímpicos. A Rebeca Andrade também da ginástica. Estamos na expectativa de termos grandes resultados com essas meninas. Gente, eu tô falando isso, eu não sei se quando vocês estiverem vendo esse vídeo, talvez as Olimpíadas até já acabou. Porque quando eu tô gravando ainda não nem começou as Olimpíadas, porque a gente grava um pouco antes para depois ir soltando aí para vocês, às vezes leva um tempinho. Mas eu queria muito trazer essa lembrança desses números das Olimpíadas, de que as Olimpíadas já começaram há tantos anos atrás e só agora, em 2024, é que a gente consegue ter o mesmo número de atleta. E quanto antes nós tivermos essa consciência de que sim, nós podemos, de que sim, nós somos tão capazes, de que sim, quanto mais a gente tiver essa consciência, mais rápido e melhor vai ser o mundo que está por vir. Porque hoje nós estamos criando o nosso futuro. Hoje nós estamos criando o futuro dos nossos netos. E se eu ficar simplesmente aqui de braço cruzado achando que é isso mesmo, que mundo nós estaríamos? Graças a Deus que teve essas mulheres que usaram o sexto sentido, que usaram do que tinha. Ah, mas era uma princesa. Ela usou, ela soube usar. Tinha outras princesas que não tiveram a mesma ideia. Ela foi lá e soube usar o sexto sentido dela. Então a gente tem que aprender a explorar esse olhar que a gente tem, que é muito precioso, gente. Esse olhar desse sexto sentido, essa conexão que a gente tem, que eu acredito mesmo, que é Deus mesmo que dá a gente, essa sabedoria. E que você pegue essa sabedoria, se você tem um negócio, e aplique no seu negócio. E usa também, às vezes, com seu filho, que às vezes a gente está... A gente recebe tantas perguntas sobre filhos, né? As pessoas, a dificuldade, a adolescência e tudo, sabe? Mas vai, se agarre com Deus, faz já Deus sabedoria e usa essa sabedoria com seus filhos também. A gente usa técnicas, a gente aplica, sabe? Mas nada é mais valioso do que esse sexto sentido, tá? Nada é mais valioso do que esse sexto sentido. Então, que vocês apliquem esse sexto sentido de vocês na vida de vocês, no negócio de vocês, em todas as áreas da sua vida, tá? E aproveita essas Olimpíadas, vamos prestigiar as mulheres, vamos prestigiar as nossas atletas que estão aí com tanta disciplina, né? Uma vida bem dura, bem difícil. A gente só vê lá a pessoa recebendo a medalhinha, mas por trás daquilo dali tem muita disciplina. E muitas vezes a gente não quer usar um mínimo de disciplina na nossa vida. Gente, a disciplina é o caminho para o sucesso. Não tem sucesso sem disciplina. Se a pessoa teve sucesso ali, uma sortezinha ali, sem disciplina, rapidamente ele cai, porque não consegue se sustentar. Porque a disciplina, ela é a base. É a base para você chegar lá. É o que vai te levar àquele lugar. A gente precisa de disciplina para tudo na vida, né? E as crianças precisam mais ainda do que a gente. Precisam de mais disciplina. Porque as crianças, elas são sedentas por disciplina. Elas precisam, por mais que elas fiquem questionando e não querem seguir, mas elas precisam muito. Tá bom? Beijo para vocês e até a próxima. Mais uma vez, se você ainda não está seguindo o nosso canal, por favor, clica aí, segue o nosso canal, compartilha. Gente, é muito importante que vocês compartilhem com outras mulheres, né? Pergunta para a colega, você já sabia que essa é a primeira vez na história de todos os tempos, 2.700 anos, que nós temos o mesmo número de atletas, homens e mulheres? Ainda não temos a parte técnica, mas estamos caminhando. E com a sua ajuda, nós vamos chegar lá ainda mais rápido, tá bom? Se tiver alguma sugestão de algum outro tema aí, gente, escreve aí que eu vou amar saber. Quem sabe o próximo vai ser justamente sobre o tema que você sugeriu. Beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.